Olá, sejam muito bem-vindos ao canal E a Sentença. E nessa continuação do nosso bloco Bate-Papo e a Sentença, hoje nós estamos aqui com a psicóloga Lara Conde para conversar sobre o tema. Tudo bem, Lara? Para conversar sobre o tema violência contra a mulher e suas consequências emocionais e psicológicas. A Lara vai explicar mais dessa parte que tem a ver com a área dela, o trabalho dela, e eu vou, na medida em que formos caminhando, explicar sobre a legislação Maria da Penha e as medidas judiciais cabíveis que nós temos para minimizar esse problema, para poder proteger, conferir segurança e integridade da mulher, dentre outras questões relacionadas. Certinho. Lara, eu gostaria de começar, né, iniciar essa entrevista, né, essa conversa, esse bate-papo, com você falando um pouco sobre a sua área de atuação, entendeu? Como se dá, né, o seu trabalho nessa área da psicologia. Me fala um pouco sobre você. Oi, Lucas, e oi todo mundo. Eu trabalho especificamente com a psicologia clínica. Isso quer dizer que eu não trabalho de mãos dadas com vocês do direito lá no acolhimento das mulheres vítimas de violência, imediatamente durante as denúncias e essas coisas. Esse é um trabalho que vai ser mais da área da psicologia social. Muita gente não sabe disso, mas a psicologia também é subdividida, assim como o direito, né? A gente tem vários enfoques na psicologia. Então, a psicologia social vai fazer esse trabalho de intervenção psicossocial com essas mulheres vítimas de violência nos acolhimentos nas delegacias, em trabalhos de grupos, com os autores e as próprias vítimas. E o meu trabalho é na clínica, onde eu faço o atendimento de saúde mental também, mas um trabalho mais no momento posterior, não imediatamente após a violência. Então, eu trabalho mais ou menos nesse viés. E dentro da sua experiência, né, dentro de todos, né, todos os casos assim em que você atuou, já houve alguma experiência no sentido de atender uma vítima desse tipo de situação, de violência doméstica, de abusos, né, relacionamentos abusivos? Como é que foi essa experiência? Uhum. Sim, com certeza. Eu já atendi vítimas de violência e já atendi autores também de violência. E eu, pensando agora na sua pergunta, é muito difícil uma psicóloga não ter atendido uma mulher que foi vítima de violência, que não tenha sido, na verdade, vítima de violência, né? Tem vários tipos de violência contra a mulher, então, das mais, vou dizer assim, disfarçadas, as mais explosivas e que chamam a atenção da mídia, né? Então, Nós vamos até falar sobre isso, porque a Lei Maria da Penha, né, que é a principal ferramenta jurídica que nós temos hoje, né, que trata dessa questão, né, ela diferencia ali bem de forma bem específica cada tipo de violência, né, e como ele ocorre, né. Inclusive a gente vai até falar dela aqui mais para frente, né. E realmente é importante, né? É importante nós nos atentarmos, porque violência não necessariamente é aquela violência física em que há uma agressão, né? Ela se dá de diferentes formas, até que de forma que a gente vai discorrer por aqui, né? Mas eu gostaria de saber, Lara, assim, na sua opinião clínica, né? Na sua opinião dentro dessa área da psicologia, quais são, assim, os principais danos que você acha que podem advir, né, de um caso de violência doméstica, de um caso de abuso, né, nos relacionamentos? O que você acha que pode influenciar de forma negativa na saúde mental de uma mulher que passou por essa situação? tantas coisas. Essa pergunta assim, é complicada porque é até difícil listar. Primeiro porque na clínica a gente está trabalhando com ciência, mas a gente não está trabalhando com epidemiologia. A gente trabalha com a pessoa, o indivíduo, era o que eu ia dizer.
Isso significa que cada pessoa é afetada pelo que acontece na vida dela de uma forma muito única. Então, cada mulher vai lidar com a violência sofrida de uma forma diferente. Cada autor de violência tem esse comportamento por motivos diferentes e tem também sentimentos diferentes em relação ao que aconteceu entre ele e essa mulher. Dito isso, a gente sabe, a partir de artigos e de pesquisas feitas sobre o assunto, e eu percebo na clínica também, que acontece um dano muito grave e notório na autoconfiança dessas mulheres. Então, é muito comum essa mulher duvidar das próprias decisões. Falando da minha experiência, o que eu vi, é muito comum que essas mulheres se sintam inseguras, que não tenham a sensação de que elas conseguem realizar as coisas por elas mesmas. Isso é uma coisa muito marcante desse tipo de violência. É claro que tem muitas outras repercussões, por exemplo, sociais. Muitas mulheres, agora falando realmente da minha clínica, não têm facilidade de se relacionar, desconfiam muito dos homens ou das mulheres com que se relacionam. E isso é uma marca que fica nessa mulher. Mas isso não quer dizer que isso seja uma coisa que elas não conseguem lidar. Mas o que eu quero dizer é que, principalmente, a noção de eu dessas mulheres, principalmente nos momentos iniciais ou quando elas ainda estão nessas relações, é uma noção de eu muito invadida pelo outro, por esse outro que, em geral, eu falo o parceiro, porque na maior parte das vezes é um indivíduo do sexo masculino que se identifica como homem e que exerce poder sobre essa mulher, baseado nessa lógica patriarcal da nossa sociedade. Então, essas mulheres são completamente invadidas por esse outro. E pode acontecer uma codependência muito grande também, que tem a ver com essa sensação de desconfiança delas mesmas. Se você foi tratada como objeto, porque é disso que se trata, você se torna uma coisa, uma posse. Como é possível que eu tome decisões por mim? Sabe? Faz sentido. E eu posso passar o dia listando várias consequências negativas. Se você quiser, eu continuo, porque são muitas. Eu imagino que seja realmente é um problema isso, né? É um problema que nós temos nessa área. E também o problema, eu acho que assim, a principal, uma das principais, não vou dizer que é a principal, né? Mas uma das principais questões que a Lei Maria da Penha trata é essa questão de dependência, às vezes, que muitas mulheres têm com o seu agressor, né? Elas se encontram numa situação ali muito complicada de dependência. Eu acredito, né, que a Lei Maria da Penha, que é, né, esse instrumento que nós temos para coibir a violência no âmbito doméstico, seja uma das principais preocupações, seja conferir proteção à mulher que está dentro de uma situação dessa, né, de dependência com o seu agressor. E assim, na realidade, se você parar para pensar, Lara, esse problema de violência contra a mulher é muito antigo que nós temos, né? É fruto de de um desenvolvimento histórico que nosso país teve, né? Sempre, desde o início, colocando a mulher em um segundo plano, né? Hoje, mais recentemente, é que essa questão vem sendo tratada, né? Com mais seriedade, né? Digamos assim, se você levar em conta o contexto histórico. Tanto que a Lei Maria da Penha, ela é de 2006, né? Ela é muito recente, se você parar para pensar, né? Ela tem aí um pouco mais de 10 anos, né? Então,
realmente, mas assim, veio para fazer a diferença, né, nesse contexto jurídico do país, né? E aí, assim, eu vou falar um pouco aqui sobre a legislação agora. Essa legislação, por que que ela chama Maria da Penha, né? Porque ela surgiu com uma farmacêutica que se chama Maria da Penha Maia Fernandes, né? Ela sofreu abusos, né? Ela sofreu com um relacionamento abusivo, no qual havia um contexto de violência doméstica durante 23 anos. O marido tentou matar ela 2 vezes, né? Na primeira vez ele tentou matar ela com uma arma de fogo, e na segunda vez ele tentou matar ela eletrocutada, né? Inclusive na primeira tentativa de homicídio ele deixou ela paraplégica, né? Sofreu bastante. E aí ela denunciou, né? Depois da segunda tentativa, ela denunciou, tentou uma ordem judicial para que o marido fosse condenado, né? E o processo acabou se estendendo, né? Nossa justiça às vezes pode ser lenta, né? E essas coisas podem acabar demorando um pouco, né? Essas providências judiciais. E aí, por conta disso, essa mulher fez uma denúncia, né, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, que foi o caso número 12.051 da Corte Interamericana, né? E aí o que aconteceu, né? Depois de analisar todo o contexto, depois de analisar o caso, né, completo, a Corte entendeu que o Brasil não tinha mecanismos o suficientes para proibir a prática de violência doméstica contra a mulher, né, por conta da negligência, da omissão e da tolerância a esse tipo de prática. E aí recomendou, né, a finalização do processo penal, realização das investigações, reparação dos danos em relação a Maria da Penha, né? Houve várias, né, recomendações da Corte Interamericana nesse sentido. E aí o nosso país foi obrigado a criar um mecanismo legal para coibir essa prática, né? Esse mecanismo foi a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, né? Se você pegar o dispositivo legal, né, e lá no comecinho ele já foca qual que é o objetivo dele, né? Que ele fala lá no artigo 1º, que essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? E a seguir ele vai listando uma série de coisas. Por exemplo, essa lei também foi a responsável pela criação do Juizado Especial de Violência Doméstica, né? Que até então esse tipo de questão, né? Esse tipo de fato, né? Digamos assim, ele era tratado pela Justiça Criminal Comum, né? Essa lei foi a responsável em criar um juizado específico para esse tipo de situação, né? Especializado para casos de violência contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha. Perdão. E aí eu queria atentar, porque lá para o artigo 7º da lei é que ele faz essa diferenciação dos diferentes tipos de violência que nós temos dentro desse âmbito, né? Eu entendo que sobre isso sempre tenha feito sentido para mim. Apesar de eu entender o ser humano, inclusive pela abordagem que eu escolhi me aprofundar nos estudos da psicologia, que é uma abordagem humanista, eu vejo o ser humano como um todo. De forma que, se a sua psique foi afetada por uma violência, você vai. E isso afeta seu corpo também. Se uma violência física foi o que você sofreu, se uma violência sexual foi o que você sofreu, ou um patrimônio te foi tirado por uma questão de controle, você sofre com todo o seu ser, não só com o seu corpo. Então, eu imagino que, sim,
tem uma importância a subdivisão. Eu, Lara, entendo que a importância está em a gente deixar coisas que elas naturalizam, em verdade, são formas de violência. No entanto, a forma como essa mulher sofre não é subdividida, sabe? Entende? Porque sim, cada uma dessas formas de violência tem consequências graves. Pode afetar a forma como essa mulher se relaciona afetivamente com quem quer que seja. Pode afetar o sono dessa mulher, pode afetar o apetite, pode afetar a vontade de trabalhar, a vontade de a volição dessa mulher para tudo nessa vida e pode afetar os desejos, pode não, com certeza vai afetar os desejos dela e inclusive eu imagino e por experiência com algumas clientes eu percebo que afeta a permissão de desejar. É uma coisa talvez um pouco abstrata, mas quando você sofre uma violência muito grande, você é invadida de forma constante, tão assim, eu vou falar, porque eu não estou em terapia, tão absurda por um outro que tem lá seus motivos, mas eu estou falando da vítima agora, que você deixa de se perceber como é possível desejar, é possível que eu queira algo para a minha vida. Isso não é mais uma possibilidade. A única coisa possível é a relação. Então, eu vou até deixar você fazer mais perguntas, porque senão eu vou começar a caminhar para clínica e o que que a gente faz. E eu quero ouvir mais suas perguntas. Certinho, Lara. Não, perfeito, mas deu para entender muito bem. E é importante, né? É importante a gente ter um parecer dessa área, né, que cuida da saúde emocional, principalmente numa questão tão delicada como essa, que é a da violência contra a mulher, né? E aí, assim, além de especificar, diferenciar quais são os tipos de violência que podem ocorrer, né, nesse âmbito doméstico, a Lei Maria da Penha também estabelece o Instituto da Medida Protetiva, né, que até então nós não tínhamos isso especificado em lei, né? E a medida protetiva, sim, é um instituto extremamente importante, né? Porque é ela que vai conferir ali uma segurança, né? Uma segurança para aquela mulher que sofreu e quer se afastar, né, desse tipo de situação. Então, a Uhum. medida protetiva, ela ela está disposta mais lá para frente no artigo 18, né? No artigo 18 da Lei Maria da Penha, capítulo 2, que fala das medidas protetivas de urgência, nós temos ali, né, para você ver como a lei trata isso com uma relevância maior, né? O artigo 18 diz que o pedido, quando a vítima for lá denunciar, né, o juiz ele tem um prazo de 48 horas para decidir sobre a medida protetiva, se concede ou não, né? E aí essa medida protetiva pode determinar, né? A depender do caso concreto, ela pode se dar de várias formas. Pode consistir no afastamento do agressor, né? E aí o agressor não pode se aproximar de determinada, né? Tem um limite de distância que ele tem que cumprir em relação àquela mulher, e não só, a lei não fala só da mulher. A lei também fala aqui, ó, no artigo 22, né? Nos demais incisos que trata o artigo 22, ele fala também sobre os familiares e eventuais testemunhas também, né? Que estão inseridos nesse contexto, né? Uhum. Então ele não pode se aproximar, ou então também tem uma outra, o outro lado, né, da aplicação das medidas protetivas também consistem em fazer com que a própria mulher se afaste do lar, né? Tudo depende do caso concreto, né? Dentre outras coisas assim que não é muito, né? Não é amplamente divulgado, mas que estão na lei, como por exemplo prestação de alimentos, né? Se Uhum. aquela mulher ela é dependente, igual a gente conversou aqui mais cedo, né?
se ela tem uma relação de dependência com o agressor, e ela não tem como se sustentar, ela não tem como prover o sustento próprio sozinha, né? Esse agressor vai ter que pagar a pensão, né? É claro que tudo isso que a gente está conversando aqui também, né? Como tudo no mundo jurídico, depende do caso concreto. Uma coisa é o que nós estamos vendo aqui, né? Que é a parte teórica da lei, e cada dispositivo legal ele se amolda a um caso concreto, né? Outra coisa é como isso é aplicado na prática, né? Então, nós temos que analisar caso a caso. Acredito que na sua área da psicologia, quando você avalia alguém que sofreu esse tipo de, né, passou por esse tipo de situação, também tenha, cada tratamento é específico a um caso, né? Com certeza. É a E base de todo trabalho. Exato, exatamente. E aí, assim, o que eu acho também, uma ponderação importante que eu acho legal a gente fazer na Lei Maria da Penha, é que ela também ressalta a importância do papel das autoridades nesse tipo de situação, né? Então, o papel do atendimento pela autoridade policial, né? Por exemplo, essa lei também ela dá ênfase nas delegacias especializadas, né? Na delegacia da mulher, né? Que até então também não era uma coisa muito falada. E aqui nessa lei, o atendimento da mulher ele tem que ser especializado, entendeu? Aqui tá bem, ele frisa isso, né? O papel da autoridade policial no acolhimento da mulher e na tomada de providências, né? E não apenas da autoridade policial, mas também do Ministério Público, que o Ministério Público é que é o titular, né, de uma eventual ação penal contra um agressor. O Ministério Público representando o Estado e a sociedade, né? É o autor da ação penal. O papel dele, então, é fundamental na condução desses procedimentos e do próprio juiz, né? Do próprio juiz em conferir celeridade, principalmente nessa questão aí das medidas protetivas, né? A lei, ela delimita tudo isso, né? Dentre outras coisas, assim, outros pormenores que aí né? Quem tiver curiosidade, pode abrir a lei, dar uma lida, é a lei número 11.340, né, de 2006, mas eu acho que os principais pontos são esses que nós discutimos aqui, né, que é conferir essa segurança, conferir essa proteção para a mulher que está numa situação dessa, né, de violência doméstica, né, e aí, Lara, também é importante a gente até pontuar o seguinte: essa lei, como eu falei, ela é recente, ela é de 2006, né? Se você parar para pensar um contexto geral aí, ela é recente, mas mais recente que a Lei Maria da Penha é a Lei 13.104 de 2015. O que foi essa lei, né? Eu vou explicar agora. Essa lei inseriu lá no nosso Código Penal a figura do feminicídio, né? Que o feminicídio até então ele era tratado como um homicídio qualificado, um homicídio comum, entendeu? Não havia essa diferenciação. A principal diferenciação que o feminicídio nos traz é quando um homicídio ocorre contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, né? A Lei Maria da Penha até faz essa diferenciação também, né? São práticas que ocorrem pela condição de ser mulher, né? É como eles colocam ali. E o feminicídio, ele segue a mesma lógica, né? É quando um homicídio ocorre contra a mulher por razões do sexo, da condição do sexo feminino. E assim, o que eu, Lucas, entendo por isso, né? E eu até, e aí é que eu queria que você falasse sobre essa questão agora. O que eu entendo como um feminicídio, né? Um homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. É justamente se aproveitar dessa relação doméstica para cometer esses atos, entendeu? Então, essa é a visão que eu tenho, né? Assim, não basta. Eu até tenho um artigo na minha página que eu escrevo sobre isso, que é a diferença do feminicídio e do femicídio. É claro que hoje em dia, na prática, Lara, tudo é tratado como feminicídio, né? Porque é uma pena mais dura, entendeu? E são realmente práticas que elas devem ser repreendidas dessa forma. Eu concordo, entendeu? Mas eu faço essa diferenciação. O femicídio é o mero homicídio contra a mulher,
sem estar envolvido com questões das condições do sexo feminino, né? O feminicídio, o buraco já é um pouco mais embaixo, né? A gente tem aí um homicídio, né? Uma morte que ocorreu dentro dessa relação doméstica, né? Muitas vezes. Uma relação que está vinculada com as condições do sexo feminino. E aí, Lara, tendo em vista essa figura, né, do feminicídio, eu gostaria de saber o seguinte, na sua opinião, né, dentro da área de psicologia, o que você acha da importância da criação dessa figura, né, para o contexto que a gente que é mostrado hoje? Se realmente influencia a questão de nós termos um crime específico para o feminicídio, né, o homicídio da mulher em razão de condições do sexo feminino? O que você tem a dizer sobre a criação dessa figura jurídica recente? Olha, Lucas, pensando nessa pergunta, eu preciso dizer, primeiro, que como isso envolve uma questão mais jurídica, eu não sou da área, então o que eu posso te oferecer é realmente a minha opinião agora. Claro, como psicóloga, mas também como mulher e cidadã. Então, depois de uma conversa sobre isso com uma amiga, uma conversa muito recente, inclusive, eu fiquei pensando que, por essa condição tão desigual que a gente vivencia como mulher na sociedade machista, de fato, o feminicídio tem um valor muito grande. Eu preciso dizer que, refletindo agora, essa lei é muito valiosa porque a gente vive numa condição de diferentes mesmo. A gente presta muita atenção naquela ideia de que homens e mulheres são iguais perante a lei, mas em verdade a gente Na nossa esquece que... Constituição, né? O artigo 5º. Exatamente. Mas a gente esquece que nós somos diferentes, sim. E nós somos diferentes numa coisa muito ruim. Nós, mulheres, sofremos violência de gênero. Nós sofremos violência por sermos mulheres. Dito isso, após essa conversa com essa amiga, que me fez refletir, eu preciso dizer que sim, tem um valor muito grande. Mas eu também preciso dar a minha opinião. É uma opinião talvez um tanto quanto polêmica, mas eu vou oferecer para vocês, a título de curiosidade. Eu entendo que uma lei que aumenta a quantidade de tempo que uma pessoa vai passar dentro do sistema carcerário brasileiro específico, no nosso contexto, é uma lei também que tampa o sol com a peneira, né? Porque ao invés da gente resolver o problema na raiz, na estrutura, na forma como é desigual a nossa sociedade, como é patriarcal, e ao invés não, mas não é esse o foco, né, da lei. Ela está realmente fazendo o que é possível na realidade machista que a gente vive. Mas a verdade é que só aumenta a população carcerária, enquanto a solução real do problema não é o foco, né? Apesar de que tem o seu valor também, refletindo enquanto falo, tem o seu valor também para conscientização. Mas é muito complexa essa questão, né? Porque, em verdade, a solução desse problema é uma solução de virar do avesso uma sociedade, de rever a cultura, rever a sociedade, rever nossas relações. E apesar da gente tentar fazer isso, né, é um caminho muito longo. E essa é uma resposta também longa para uma pergunta que é muito complexa. Não, com certeza, Lara, com certeza isso é uma questão que rende muito debate, né? Uma questão bem polêmica, mas assim, como advogado, eu queria também deixar registrado nessa nossa entrevista que eu, não apenas na minha opinião técnica, mas na minha opinião pessoal, acho a figura do feminicídio extremamente importante e concordo com isso que você
esse problema que você expôs, né, sobre a resolução do problema em outro ponto, né? A resolução do problema na raiz, porque o feminicídio, né, ele vai punir o agressor, né? Mas a verdadeira essência da resolução do problema tá ali na questão da criação, né? Da questão da mentalidade, igual você expôs. E aí eu até queria fazer um adendo ao que eu estava comentando anteriormente sobre o feminicídio, porque às vezes na lei fica um pouco confuso, né? Feminicídio é o homicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Porém, lá no parágrafo 2º, né, nós temos o parágrafo 2º do inciso 6, né, que é o feminicídio, ele diz que considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, ou seja, qualquer feminicídio que estiver envolvido no âmbito de violência doméstica e familiar já é considerado feminicídio, entendeu? Já qualquer homicídio que tenha acontecido nesse sentido já é considerado feminicídio. Ou menosprezo e discriminação à condição de mulher, entendeu? Quando ele ocorre nessas duas hipóteses, a gente já pode tratar automaticamente como feminicídio, que é isso que a lei nos confere, né? E aí é muito interessante você tocar nesse assunto da conscientização, né, da mudança de mentalidade, porque por mais que o feminicídio seja uma figura trazida mais recentemente do que a Lei Maria da Penha, né? Lá na Lei Maria da Penha, nas disposições preliminares, ali no artigo 3º, né, parágrafo 1º, a gente tem a vinculação do poder público em desenvolver políticas que visem a garantir os direitos humanos das mulheres nas relações, no âmbito das relações domésticas e familiares, né? Então, assim, é papel do Estado, né? É papel do poder público criar essas políticas públicas, né? Esses meios de conscientização. E aí eu até vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, né? Uma página que eu encontrei ali no CNJ. Ele tem uma página na aba de programas e ações, uma página muito interessante que trata de tudo isso que a gente conversou aqui, sobre as formas de violência, né? Sobre a Lei Maria da Penha especificamente, e principalmente lá ele dispõe de algumas instruções com relação a como isso pode ser denunciado, entendeu? Como a mulher pode procurar uma delegacia especializada da mulher, alguns telefones aqui para isso, e-mails, endereços. É muito interessante, eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo para quem se interessar em acessar essa página. Então, para encerrar, o que eu queria trazer, acho que, na verdade, o sentimento de culpa é um dos sentimentos mais frequentes. A sensação de que você é responsável pela violência, que você é responsável por como a outra pessoa se sente, como a outra pessoa se comporta. Não é de sua responsabilidade isso. Então, esse sentimento de culpa, se estiver presente, procure sua rede de apoio e converse sobre isso. Procure ajuda de uma psicóloga. Procure atendimento pelo SUS, procure atendimento em clínicas escola, onde o atendimento é gratuito, ou atendimento de baixo custo de psicologia. E outra coisa que eu queria falar é que a solução passa por discutir sobre esse assunto o máximo que a gente puder, pela criação de políticas públicas, pela prevenção, pesquisa, por muita pesquisa sobre o assunto, realização de campanhas educativas, que a gente já tinha discutido, e por difundir os instrumentos de proteção, que é um trabalho que você está fazendo já, né, Lucas? Então, parabéns, porque a gente precisa e a gente tem um caminho muito longo. E é isso. Eu desejo para as mulheres que estão nessa situação que elas consigam aquele minuto em que você vai e busca ajuda e você consegue cortar o ciclo de violência, porque esse ciclo precisa ser quebrado. E para isso você precisa da sua rede de apoio, qualquer que seja ela. E
E é isso. Muito obrigado, Lara. Essa mensagem é importantíssima. Eu tenho certeza que vai alcançar muita gente, né? E é justamente isso que você falou, é a gente colocar na cabeça dessas pessoas que elas podem, que não tem nada de errado nisso, né? Tirar qualquer carga de culpa que elas sentem e principalmente que elas estejam instruídas, né, e devidamente orientadas sobre o que elas podem fazer para garantir e resguardar esses direitos, né? Mediante essas práticas aí inaceitáveis, né? Então, eu te agradeço muito pelo nosso bate-papo, te agradeço muito pela oportunidade de conversar com você aí, que é uma especialista, né, dentro da área da psicologia, que já também atuou, né, ainda que indiretamente aí em casos envolvendo vítimas de violência doméstica. Eu acho que a contribuição das informações que você passou aqui para gente, né, tanto a opinião técnica quanto a sua opinião pessoal, né, como cidadã, como pessoa mesmo, são importantíssimas, né? Então, queria agradecer a você a oportunidade e eu queria encerrar esse quadro nosso, do Bate-Papo e a Sentença, mandando um abraço para todos que estão nos assistindo, pedindo que se vocês tiverem alguma sugestão sobre algum outro assunto que possa ser abordado nesse quadro dos bate-papos, que comente aqui embaixo, coloque aqui para a gente saber o que você achou, o que você gostaria de ver sendo debatido, discutido aqui. Não esqueça de deixar o like, se você não se inscreveu no canal, se inscreva ali no YouTube. E é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.